Olá, Google Ads, bem-vindos a mais um episódio do Google Ads para Todos. Hoje vamos falar sobre como escrever os anúncios, como criar o copy para os nossos anúncios. Qual é o texto que devemos meter nos títulos, nas descrições e em todas as partes que existam dos nossos anúncios? Quais são as boas práticas, quais são as recomendações que eu tenho para vos dar e as coisas que me têm corrido bem a mim e algumas coisas também devemos levar em consideração. Bem-vindo a mais um episódio. Este é um programa dedicado exclusivamente a Google Ads, exclusivamente a quem tem interesse para conhecer mais sobre esta ferramenta, que, a meu ver, é, aliás, uma ferramenta que todas as empresas que tenham necessidade de fazer marketing dos seus serviços devem considerar em primeiro lugar antes de qualquer outra ferramenta, para vos ser franco. Acho que não pode haver nada mais importante do que estar presente no momento em que as pessoas pesquisam no motor de busca pelo nosso serviço ou produto. É tão potente quanto isso. O Google Ads para Todos é patrocinado pela marketingdigitallisboa.com, que faz exatamente isso. Presta consultoria às empresas que precisam de apoio na área de Google Ads. Nem todos temos a capacidade de estar todo o dia a olhar para o Google Ads das nossas empresas. E por isso existem empresas como a marketingdigitallisboa.com que vos ajuda a criar as campanhas, que vos ajuda a escolher as palavras-chave das vossas campanhas, que todos os dias olha para a vossa campanha para ver se está a correr bem, vai fazendo ajustes de lance, que muda as políticas de licitação. Enfim, vocês já sabem, o Google Ads não é uma ferramenta simples, é uma ferramenta muito complexa, não é fácil geri-la de uma forma muito simples, ainda que o Google tente, e é bom ter um profissional que vos acompanhe no processo. Seja que faça uma gestão autónoma, como nós fazemos para muitos clientes das contas do Google Ads, ou como um parceiro que vos ajuda a tomar as melhores decisões em cada momento, mantendo as empresas a respectiva gestão. Portanto, se quiser, carregue no botão subscrever e para que receba sempre no seu YouTube a informação de que há novos episódios, carregue também na campainha. E já agora, no final, mas só no final, quando achar que vale a pena, carregue no botão like para que o Google, ou o YouTube neste caso, entenda ou creia que os nossos episódios também são de interesse para o público em geral. Ok? Obrigado. Bem, hoje vamos falar sobre uma coisa que é extremamente importante, que é como devemos escrever os anúncios das nossas campanhas, dos nossos grupos de anúncios. O formato de cada anúncio, como já devem saber por esta altura, é constituído por 3 partes. Um título, uma URL, que somos nós que vamos definir, e uma descrição. Isto é o anúncio só. Depois a este anúncio vão ser somadas outras partes que são as chamadas extensões. Agora, se não sabe o que eu estou a dizer quando falo em extensões, por favor, visite o episódiozinho que está aqui em cima, dê uma vista de olhos, porque é extremamente importante que pelo menos entenda o que é uma extensão. Não é um anúncio. É uma parte do anúncio, quando o vê no resultado, na página de resultados da pesquisa, no SERP, mas não é o anúncio. O anúncio é constituído do título, da URL e da descrição. Bem, ainda aqui fazendo uma pesquisa simples por televisores 4K no Google, como veem temos os resultados dos anúncios de shopping, ok? Que vamos falar num episódio em breve, e depois temos os anúncios de pesquisa. Os anúncios são sempre referidos como sendo anúncios. Depois temos uma URL. Esta URL, curiosamente, e ao contrário do que alguns possam pensar, é feita por nós. Quando criamos um anúncio, nós temos de definir qual é a URL. Okay? Se formos ao Google Ads, ver e criar um anúncio, está aqui um exemplo de um, ok? Podem ver que existe um caminho de visualização. É aqui que nós vamos definir a URL que vai aparecer no nosso anúncio. Ou seja, aqui. Portanto, esta URL pode não existir. Se eu clicar neste anúncio, eventualmente a URL que nós vamos ver não é esta. Isto é relevante porque, no fundo, é uma linha que tem sempre uma certa proeminência, não é? As pessoas olham e tentam, através da URL, tentar perceber aonde é que vão parar. E só clicam se lhes parecer que o sítio onde vão parar, a página onde vão parar, é relevante para a pesquisa que estão a fazer. Depois temos os títulos. Aqui, como veem, os títulos são 2. Um é a seleção de televisões FNAC. Depois temos um hífen no e-mail e temos outro título, o melhor da tecnologia.
e temos um terceiro título, neste caso, que é fnac.pt. Ok? Portanto, temos entre 2 e 3 títulos. O mais normal é 2 títulos, na verdade. Ok? Temos outro anúncio aqui, cá está, a dizer anúncio. É curioso que há uma porcentagem muito elevada ainda de utilizadores da internet que não percebe que isto é publicidade. Pronto, e como veem, cá está. Aqui, neste caso, este anunciante optou por considerar apenas a homepage, portanto, swapy.com para telemóveis, e depois tem aqui 2 títulos, iPhones recondicionados, 40%, Swapy, é difícil aqui ver se tem 2 ou 3 títulos, então, parece-me que tem 3, porque tem 2 ífanes, mas às vezes pode ser o próprio título que tem um ífane. Por exemplo, aqui outra vez a Vorten aparece com Vorten, telemóveis, parece outro título, e aproveita já em Vorten. Como tem uns títulos pequenos, pelos vistos estão a aceitar que ponham 3 títulos. E aqui temos títulos um bocadinho maiores, já só aparecem 2, neste caso da nós, e aqui telemóveis e smartphones Samsung, Apple, e reparem que o título não se vê todo, curiosamente. Já agora, uma das coisas que temos observado é que quando as nossas palavras-chave fazem parte do próprio URL, isso tem melhorado o click-through rate, ou CTR. Se nós formos para trás, estão a ver aqui no caso das televisões, a FNAC decidiu meter na URL a palavra-chave televisões, possivelmente é uma palavra-chave para a qual eles concorrem, apesar da minha pesquisa ter sido televisores 4K. Depois temos os títulos. Agora, muito importante que saiba e que fixe, para todo sempre. A maior parte das pessoas que vê resultados de uma página de pesquisa só lê os títulos. Ou seja, não vê nada do que está abaixo, do que está acima, só vê o título. Antes de decidir clicar no anúncio, só vê o título. Ok? Portanto, veja a importância que o título tem. Ora, numa campanha, os títulos, que hoje em dia as campanhas, na maior parte, são anúncios dinâmicos de pesquisa, as campanhas têm, ou podem ter, até 15 títulos e até 4 descrições, já vamos falar à frente. Cada título pode ter até 30 caracteres. Agora, uma coisa que recomendo também muito, e que muitas pessoas, porventura, não parecem ser sensíveis, e como vimos alguns dos anunciantes atrás, não eram muito sensíveis, é que aproveitemos todos os espaçozinhos que o Google nos dá. Porque os nossos anúncios ocupam uma área no ecrã em que as pessoas estão a viver, em que as pessoas estão à procura de determinada coisa. E se nós preenchermos isso com o máximo de caracteres possível, é muito possível que o efeito seja empurrar para baixo os nossos concorrentes e centrar a atenção da pessoa exclusivamente no conteúdo que nós estamos a transmitir. Portanto, quando falamos de extensões, por exemplo, utilizar o maior número de extensões possível. Quando falamos em títulos, usar os 30 caracteres dentro do possível. Vejam aqui este exemplo. Isto é um anúncio para emprego. Tenho aqui 27 caracteres out of 30, 26, 30 de 30, 23 de 30, 18 de 30, às vezes tem que ser para fazer sentido, okay? Mas na generalidade as percentagens de utilização dos caracteres são muito elevadas. Agora, claro, porque é que isto é importante? A forma como nós escrevemos estes títulozinhos que estão aqui, por exemplo, estes senhores escreveram Marketing Digital, tracinho, LinkedIn, Marketing Solutions. Ok, boa. Mas a maneira que nós escrevemos este título, ou estes títulos, é fundamental para atrair as pessoas a clicarem no nosso anúncio. Imaginem que eu tenho um anúncio cuja click-through rate é 5% e que consigo mudar o texto de forma a torná-lo mais apelativo e esse click-through rate aumenta só de 5% para 8%. Eu não sei se já perceberam qual é o impacto que isto tem, mas isto basicamente vai significar tudo o resto igual, que eu vou ter mais 60% de pessoas a clicar no meu anúncio e a ir para o meu site e a converterem no meu site em futuros clientes. Com esta simples diferença. A pessoa olhou para o anúncio e ficou mais interessada porque o texto que vem no anúncio, sobretudo nos títulos, é melhor. Ok? Por baixo dos títulos vêm as descrições. Esta partezinha aqui vem. Target Audience by Job Title, Industry, não sei porque é que isto está em inglês, mas é uma empresa, obviamente, estrangeira. É o próprio LinkedIn, ok? Depois temos aqui esta, é mais tradicional ao digital, e tem aqui a respectiva descrição. A descrição pode ter até 90 caracteres. Reparem, eu aqui utilizei 88, aqui utilizei 89 e aqui utilizei 85. Portanto, ocupem sempre o maior espaço possível que vos é dado, porque o facto de ter, em vez de 30 caracteres, ter 88 vai significar, provavelmente, por exemplo, no mobile,
que eu ocupe mais uma linha, e ao ocupar mais uma linha estou a tirar do ecrã, eventualmente, um concorrente e a pessoa vai estar a ver só a nossa marca, está bem? O real estate que nós ocupamos vai ser mais importante. E depois, como veem, debaixo do anúncio aparecem as tais extensões, está bem? Que aqui neste caso são site links. Deixem ver se há mais. Aqui não há nenhuma. Temos aqui a extensão do telefonema, da chamada, que é também muito importante em alguns setores, ok? A ver se no fim temos mais anúncios de marketing digital. Temos sim, pronto, extensão de anúncio, extensão de site links aqui. Agora é importante nós também falarmos um bocadinho sobre quais são as políticas editoriais do Google. Muito importante. Recentemente estive a conversar com alguns clientes que tiveram gravíssimos problemas por causa da maneira como ou escreveram os anúncios ou coisas relacionadas com aquilo que tinham escrito nos anúncios. E acabaram com contas suspensas e mesmo canceladas. E, portanto, investiram imenso nos seus websites e estão hoje em dia com muita dificuldade em poder anunciar no Google porque o Google achou que eles violaram as suas políticas. Uma das primeiras coisas que vos quero dizer, ainda há menos de uma hora eu falei com um cliente sobre isto, é quando vocês tiverem anúncios reprovados, não tentem manobrar à volta do Google. Tentem entender exatamente porque é que o Google reprovou o vosso anúncio e tentem consertar a coisa de forma a que o Google aprove dentro das suas políticas. O Google é uma máquina muito, muito grande. É uma das maiores empresas do mundo. E tem, portanto, uma série de automatismos, uma série de robôs, de algoritmos, que vão analisar aquilo que nós estamos a fazer online. E tentam manter a integridade e a segurança dos utilizadores. E sempre que sentirem que há risco, não quer dizer que haja, não quer dizer que você esteja a fazer mal as coisas, mas sempre que eles sentirem que há um movimento, que há uma alteração que pode proporcionar risco ao utilizador, eles imediatamente reprovam o seu anúncio, eles imediatamente podem suspender a sua conta e eles podem cancelar a sua conta. Está bem? Portanto, é preciso ter muito cuidado com este aspecto. É, aliás, um dos aspectos mais perigosos que eu noto da minha experiência nos utilizadores amadores do Google Ads. É que nós não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer. Nem eu conheço as regras todas, trabalho com isto o dia todo. Portanto, tenha cuidado, sempre que tiver uma situação de risco, pare. Não faça mais nada. Fale com um especialista e veja como é que pode resolver a situação, porque pode pôr em causa toda a sua estratégia de comercialização do seu website. Então, algumas das regras, por exemplo. Uma é o uso exagerado das letras maiúsculas. Não deve. Não deve meter num título tudo em maiúsculas. O Google não vai autorizar. Vai reprovar o seu anúncio. Já uma coisa completamente diferente é meter a primeira letra de cada palavra em letra maiúscula. Isso não só o Google não vai reprovar o anúncio, como até é recomendável, porque torna a leitura de um título mais simples. Reparem no exemplo que estávamos aqui a ver, do marketing digital. Marketing e digital. LinkedIn Marketing Solutions. Depois, obviamente, linguagem ofensiva. Faz todo o sentido. O Google não vai autorizar anúncios com linguagem ofensiva. Depois temos a pontuação, os pontos de exclamação, os emojis e os símbolos. O Google é extremamente sensível. Se vocês num título meterem 3 pontos de exclamação, para salientar um bocadinho determinada coisa que querem transmitir, um call to action, o Google não vai aprovar. Não aceita pontos de exclamação nos títulos. E nas descrições aceita só um ponto de exclamação. Não aceita emojis. Há alguns símbolos que são aceitos pelo Google. Por exemplo, copyright, marca registada, são muito úteis, okay? Transmitem bastante confiança no momento de clicarmos no anúncio se virmos uma marca que é registada contra uma marca que não seja. Cardinal, para significar, por exemplo, primeiro. Outra coisa que parece funcionar bastante bem são símbolos cardinais. Por exemplo, quando vemos o cardinal 1, significando primeiro, melhor, etc. Chama à vista, visualmente, e curiosamente está provado que quando introduzimos números e símbolos num título, a probabilidade de serem clicados é maior do que se não utilizarmos nada e for só texto. Depois há outras coisas que são mais ou menos óbvias, mas às vezes afetam bastantes negócios. Por exemplo, eu tenho clientes na área da saúde e é um tema muito sensível para o Google, ok? Assim como, por exemplo, o tema do álcool, o tema do jogo, prostituição, armas, tabaco. São tudo temas bastante sensíveis. Coisas relacionadas de alguma forma com o sexo. São extremamente sensíveis. Portanto, se estiver num setor desses,
em que tenha estas áreas que são sensíveis. Política. Por favor, perca um bocadinho de tempo a tentar ler as políticas do Google para estas áreas, para que os seus anúncios estejam sempre de acordo com as normas e as políticas do Google, ok? Eu, por exemplo, tive um problema quando começou o Covid. Uma das campanhas que lancei foi uma campanha para vender máscaras, aquelas máscaras que eram máscaras feitas em tecido, e pensava, obviamente não conhecia as regras do Google, mas não conhecia essa, porque essa foi lançada na mesma altura, e o Google não permitia que anunciássemos máscaras protetoras do Covid, que é curioso. Portanto, toda uma campanha foi preparada e no momento em que clicámos Enter para lançar a campanha, tivemos a informação de que os nossos anúncios eram reprovados porque iam contra a política do Google. Portanto, é extremamente importante. Se tiverem áreas sensíveis, se não tiverem áreas sensíveis, é mais fácil. Outra coisa que o Google não gosta e que pode significar reprovar um anúncio, muito naturalmente, é call to actions vagas. Por exemplo, se meterem no título do anúncio, clique aqui, mas sem explicar para que é que as pessoas vão de clicar ali, não é? Portanto, sem ter um objetivo. Pode meter, clique aqui para marcar uma consulta. Eventualmente o Google aceitará uma call to action desse tipo, mas só clique aqui, vago, só distrator do utilizador, o Google não aceita. Outra coisa muito importante para muitos setores e para muitos negócios e para alguns dos meus clientes e de alguns de vós, de certeza, é o uso das marcas comerciais. Se eu, por exemplo, meter no título vendo Longines baratos, suponham, não é? Marca Longines de relógios, e a Longines tiver reclamado junto do Google a proteção da sua marca, o Google não vai autorizar que eu utilize isso como Google. Já uma coisa completamente diferente é utilizar a palavra Longines barato como palavra-chave. Isso sim, podemos utilizar todas as marcas que quisermos. E quando alguém procurar por Longines baratos, aparece o nosso anúncio. Não pode ter nos títulos as marcas comerciais. Ou não todas. Está bem? Uma outra regra muito simples é quando repetimos muitas vezes a mesma palavra. Se quisermos utilizar, por exemplo, num título saldos, 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 ou barato, 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 ou ténis, 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 o que quer que seja muito repetido, o Google não autoriza. Depois, outra coisa, há muitas outras regras, isso não tenta sequer ser um episódio que seja exaustivo sobre essa matéria, mas simplesmente chamar-vos a atenção para que existem regras. E essas regras devem ser conhecidas do utilizador. Sei lá, há outras, por exemplo, o texto deve ser claro, devem-se evitar erros ortográficos, não se podem utilizar números de telefone nos títulos, nem nas descrições, para isso é que existem as extensões de chamada. Portanto, eu recomendo que veja um bocadinho, pelo menos uma vez, nem que seja transversalmente, o guia das políticas do Google. Eu vou pôr na descrição, abaixo, um link para essa mesma política. Eu diria, em geral, que todas estas regras são bastante intuitivas, fazem sentido. Não é assim nada, nenhuma destas regras do Google me chocou por ser uma coisa muito fora do comum. Não me parecem todas razoáveis e de bom senso. Portanto, quer dizer que se nós utilizarmos razoabilidade e bom senso, a probabilidade de encontrarmos problemas a este respeito é relativamente baixa. Já agora, falemos então do que é que acontece quando um anúncio é reprovado. Bem, quando um anúncio é reprovado, a primeira coisa que nós devemos fazer é tentar perceber porque é que o anúncio é reprovado. Vamos aqui ver então um anúncio com um anúncio reprovado. Para já agora vermos qual é o aspecto que tem um anúncio reprovado. Uma parte substancial desta página está desfocada porque este é de um cliente meu e, portanto, não queria revelar dados sobre o mesmo, não é? Portanto, como vem aqui na coluna do Estado, diz não elegível, reprovado. Agora, uma coisa que é importante que vocês considerem é que, para vermos um bocadinho mais sobre a informação da reprovação do Google, podemos adicionar aqui nas colunas uma coluna dos atributos que se chama detalhes da política, que é esta coluna que aparece aqui. E nesse detalhe da coluna dá-nos mais informação sobre porque é que o anúncio foi reprovado. E diz aqui, acontecimentos sensíveis. Se carregarmos aqui, ele vai-nos dar algumas indicações. Um dos problemas que existe com esta matéria é que o Google não nos diz que foi por causa desta palavra, que foi por causa deste título. Não nos diz, só nos diz, vejam a política, corrijam os problemas e voltem a submeter. E, portanto, como veem,
Aqui diz que se fala de acontecimentos sensíveis e que este anúncio tinha algum conteúdo perigoso ou depreciativo, ou tinha conteúdo que assedia, intimida, ou outras questões. Portanto, como isto é uma lista longa, não vamos agora aqui estar a falar sobre todas as áreas em que o Google considera ter conteúdo não aceitável para eles, certo? Portanto, o que há que ver aqui é tentar perceber qual é o problema com o nosso anúncio no texto ou na página de destino. Às vezes pode ser na página de destino. E uma vez tenhamos revisto a situação do anúncio, então carregamos no anúncio, corrigimos e voltamos a submeter. E o Google vai novamente reapreciar a situação. Agora, cuidado, não façam repetidamente tentativas de reapreciar, porque isso pode levar à suspensão da vossa conta, está bem? Ok, agora vamos a recomendações de como fazer então um anúncio como um pro. Está bem? Algumas dicas importantes de como se fazer esses anúncios. Como é que devemos escrever um anúncio que seja persuasivo e que seja impactante e que seja relevante para os nossos clientes, porque afinal é isso que nós queremos, é que a pessoa faça uma pesquisa e que o nosso anúncio pareça que é a resposta. Nunca esqueçam isso. No fundo, o Google, os anúncios do Google Ads, pesquisa, não tanto de shopping, nem de, obviamente, de YouTube, nem de display, mas o de pesquisa é basicamente uma resposta. Então o que nós temos que garantir é ver os termos de pesquisa, olhar para o relatório dos termos de pesquisa. Para quem não se lembra, o relatório de termos de pesquisa encontra-se aqui, debaixo de palavra-chave, onde diz termos de pesquisa. Temos que ver se aquilo que as pessoas estão a digitar no campo da pesquisa do Google corresponde àquilo que as pessoas vão ver no anúncio. Isso é muito importante. E depois, dar o passo seguinte. Ver se as pessoas clicaram, qual é que vai ser a resposta que a página de destino vai dar à procura da pessoa. Tudo isto tem, como já muitos sabem, implicações enormes a nível do índice de qualidade. E o índice de qualidade é um dos fatores muito importantes na formação do AdRank e, portanto, no preço de cada clique. No caso de não ter visto esse episódio, clique neste episódio que está aqui no seu canto superior direito e veja o que é o AdRank e como é que se forma o custo por clique no anúncio do Google Ads. Então temos que garantir que não haja uma desconexão entre aquilo que a pessoa inicialmente procurou, aquilo que o nosso anúncio diz e o que a página de destino afirma. Havia, aliás, uma tendência aqui há uns anos atrás, que hoje parece haver menos, que era dos SKAGs, S-K-A-G, que significa Single Keyword Ad Group. Que era o quê? Era uma tentativa das pessoas tornarem ultra relevante cada anúncio. Então o que é que faziam? Para cada palavra-chave faziam um grupo de anúncio. Então o anúncio que resultava dessa palavra-chave respondia exatamente, precisamente, àquilo que a pessoa perguntava. Okay? Por exemplo, se eu tinha, no caso da minha empresa, da Dalmania, alguém que procurava por arranjos de roupa, eu tinha um grupo de anúncios só para as pessoas que procuravam arranjos de roupa. E, portanto, o anúncio dizia arranjos de roupa aqui, arranjos de roupa ali. E também, obviamente, a página de destino só falava de arranjos de roupa. Aliás, ainda utilizo um bocadinho essa estrutura, só que agora utilizo por tópicos. Está bem? De tal maneira isso era importante. Portanto, dito isto, o que é que a gente deve meter, por exemplo, nos títulos, que é a parte mais importante? Estamos a falar de títulos e descrições, fundamentalmente aqui agora, não é? O que é que nós temos? Temos que ter, por exemplo, aquilo que torna a nossa organização diferente. Todas as organizações são diferentes. Às vezes não parecem, às vezes parecem todas iguais. Mas não, temos sempre qualquer coisa diferente. Pode ser a localização, pode ser o preço, pode ser o produto diferente que tenhamos, pode ser a qualidade, pode ser a antiguidade, pode ser o valor da marca, pode ser... Há sempre qualquer coisa que nos torna distintos do nosso mercado. Portanto, nos nossos anúncios, sobretudo nos títulos, ponha em evidência essas diferenças. A servir Viseu desde 1930, por exemplo. Entregamos em 24 horas, por exemplo. Produtos exclusivamente feitos à mão. Na velha tradição do método de produção, não sei o quê. Tudo isso são ideias que transmitem àquela pessoa que está à procura de determinada coisa que nós temos um benefício especial para lhe oferecer. E um benefício não é uma característica. Um benefício não é, por exemplo, num computador, um benefício pode ser computadores ultra rápidos. Uma característica seria
computadores ou ecrãs com qualidade 4K. Não é, a qualidade 4K em si não é um benefício. Depois, segundo aspecto muito importante, usar sempre que possível a prova social. Por exemplo, se eu tenho um negócio B2B e eu forneço para a maior parte das grandes empresas em Portugal, sou uma consultora de gestão e 25% das empresas cotadas na Bolsa de Lisboa são minhas clientes. Então, 25% de clientes cotados em Bolsa já são clientes. É um título excelente. Por exemplo, no outro dia havia um serviço, procurava um serviço de hosting de websites e apareceu-me um anúncio que dizia Recommended by WordPress. Claro, ótimo título, ok? Porque está prova social de que o WordPress, que é, digamos, o bastião atual da criação de websites, está a recomendar aquele hosting service e, portanto, obviamente, aumenta a confiança. Se houver números que sejam salientes na sua empresa, pode utilizar como um título também, ou na descrição. Por exemplo, no caso da Devamania, a nossa empresa processa 50 mil peças por ano. Mais de 50 mil peças por ano. Portanto, esse é um ótimo título, porque as pessoas que estão a ler dizem, uau, 50 mil peças, devem saber fazer o que fazem. Outra recomendação, passe emoção. Os seus títulos e as suas descrições devem transmitir algo que mova a alma do vosso utilizador. É fundamental que o seu anúncio crie algum tipo de reação. Não tenha medo. Arrisque um bocadinho. Teste. Utilize coisas, se está convencido que são reais, como os melhores, a maior. Utilize o sentido de urgência, que já é uma técnica tradicional de marketing hoje em dia. Faltam 5 unidades para estar completo. Vendas limitadas ao estoque. Só até à próxima sexta-feira. Coisas assim deste género, habitualmente também funcionam muito bem. Esse sentido de urgência faz com que as pessoas cliquem mais nos nossos anúncios. Depois, outra coisa é falar de preços, que é extremamente sensível. Note que, habitualmente, as pessoas têm muito medo de dizer quais são os seus preços, porque acham que ou estão a transmitir aos concorrentes qual é os seus preços, que os concorrentes, obviamente, todos sabem quais são, que os preços podem ser demasiado altos, que pode afugentar os clientes, e é tudo o contrário. As pessoas, quando estão na internet, e quando estão a fazer pesquisas na internet, uma das coisas que querem saber é os preços. E se não souberem os preços, podem sentir frustrados. E quem diz os preços, diz os descontos e as promoções. Meta isso nos títulos. Vamos ver aqui este exemplo, por exemplo, do hosting que estávamos a falar. E vejam aqui, por exemplo, este anúncio diz promoção hosting 50% de desconto. Estão a ver? Um bom exemplo. Deixem lá ver aqui mais acima. Olha, hosting por apenas 75 euros ao mês. Oferta hosting 75 cêntimos. Já agora vejam aqui o símbolo de marca registada, também a ser utilizado. Também é uma coisa que transmite confiança, porque uma marca registada é supostamente mais séria e durável do que uma marca que não é registada. O falar do preço muitas vezes também é, digamos, uma forma de pré-selecionarmos os nossos clientes. Por exemplo, se você vende algo de luxo, diga claramente que os seus produtos são caros. Porque no título, para evitar que pessoas que estão à procura de coisas baratas vão ter ao seu site e façam bounce no clique, o que só vai prejudicar a sua CTR respectável, que conta para o índice de qualidade, como sabem, e portanto para o Ad Ranking, portanto para o preço do seu clique. E ponha claramente nos títulos. Vendemos relógios caros, de luxo, a partir de... porque isso evita cliques que são desnecessários. Já falámos também a relacionar o texto que nós pomos nos nossos títulos com a página de destino. Muitos de nós, anunciantes do Google Ads, ou gestores, ou especialistas em Google Ads, não temos acesso ao site final, mas temos acesso a vê-lo, à página de destino. Podemos falar com o Web Developer e tentar fazer algumas mudanças, que é o que eu faço bastante em colaboração com os Web Developers das empresas e quando eu sou o próprio Web Developer da empresa. Mas quando não é assim, quando eu estou a escrever o meu título, tenho que ter em consideração que a pessoa, quando clique, é bom que quando chega à página de destino veja a mesma coisa em que clicou, que tenha essa tal conexão do que já falámos atrás. Portanto, uma das regras essenciais é que devemos escrever títulos que sejam compatíveis com a página de destino. Já viram o que era eu estar à procura de telemóveis
ou por exemplo de hosting, como temos neste exemplo, carregar no anúncio e ir ter uma área da empresa que fala sobre cloud services, que não fala em nada de hosting, mas fala em serviços na nuvem, seria horrível. O mais provável é que eu não tivesse com paciência para procurar onde no site desse anúncio ou dessa página de destino está o serviço de hosting. Portanto, convém fazer esta relação. Depois, um clássico, aliás, o Google recomenda, quando estamos a fazer os anúncios, é incluirmos nos títulos as palavras-chave. Porque se a pessoa procurou por determinado termo de pesquisa que despoltou uma palavra-chave, é porque provavelmente tem a ver uma coisa com outra, ou são pelo menos sinónimos. Se no título aparecer essa palavra-chave, obviamente, isso aumenta significativamente a click-through rate. Se, por exemplo, eu estou à procura de restaurantes chineses em Lisboa e me aparece no primeiro resultado dos anúncios restaurante Hong Kong, restaurante chinês Hong Kong, em Lisboa, obviamente, aqui está exatamente o que eu estava à procura. E clico. Não vou mais longe, porque já está respondida a minha pergunta. Bom, depois há uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que é, quando estamos a tentar escrever os anúncios, não nos devemos fechar no nosso mundo, não é? Devemos fazer uma pesquisa de mercado. Devemos analisar o quê? Devemos analisar, muito simples, a concorrência. Devemos ir ao Google e devemos escrever os nossos termos de pesquisa potenciais e ver que resultados é que aparecem. E ver os títulos e as descrições que a nossa concorrência está a utilizar. Como neste caso, não é? Se eu tivesse um serviço de hosting, seria o que eu faria. Via aqui como é que eles escrevem os títulos, que tipo de conteúdos é que têm e tentava fazer melhor. Idem em relação à descrição dos títulos. Também fazia exatamente a mesma coisa. Uma coisa curiosa que eu vos quero recomendar e que eu faço muito, porque há mercados que são bastante mais desenvolvidos em Google Ads do que Portugal, como devem imaginar, é ir a esses países, é posicionar o meu motor de busca nesses países e fazer a mesma pesquisa para países como os Estados Unidos ou o Reino Unido. Se eu for às definições do motor de pesquisa, que estão a ver, estou aqui no Google e tem aqui esta roda dentada, se eu clicar aqui e for a todas as definições, se andarem para baixo vão ver que tem as definições da região do motor de pesquisa. Se eu mostrar mais, eu posso utilizar aqui o que eu quiser. Então, eu vou utilizar uma língua que eu conheça, que é o inglês, e vou pôr aqui, depois pode ser Reino Unido. E vou definir o meu motor de pesquisa como estando no Reino Unido. Ele aceita, e agora eu já posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de clothes alterations. E vamos ver se eu encontro anúncios. Mesmo que não encontre anúncios, vou encontrar resultados orgânicos que também têm os mesmos princípios. Têm títulos e têm descrições. Por exemplo, aqui este senhor fala em Clothing Repairs and Alterations, portanto, basicamente está a responder à pergunta, Clothes Alterations, estão a ver? Services e o nome da empresa que é a Timpson, que é a maior empresa de Clothes Alterations do Reino Unido. Aqui temos, se eu tivesse, a ver, Fastest, cá está, emoção, Laundry Service London, Free Delivery in 24 Hours. Cá está um benefício mais para os clientes. E depois, London Laundry Service with Free Collection and Delivery in 24 Hours. Repete um bocadinho. Book Now for Service. Call to Action. Com sentido. Book Now for Service, não é? Click here. Ok? Depois outro, Laundry Equipment Repairs. Este não tem nada a ver, mas pronto. Professional Laundry Service. A Trusted, Reliable Local Team. Pronto. Enfim, e portanto posso me inspirar aqui e depois posso fazer a mesma coisa para Dry Laundry Manchester e deve haver anúncios, claro que há, Oaks Street Laundry Self-Service e tal. Pronto, e começo a obter ideias, é uma das coisas que eu utilizo bastante para me inspirar, porque nem todos temos que ter um jeito especial para criar frases absolutamente relevantes para os nossos clientes. Portanto, muitas vezes temos que ir ver ideias de outros e tentar criar coisas que façam sentido para a nossa realidade. Este é um sistema que eu utilizo. Outra forma engraçada que podemos utilizar está disponível no próprio Google. Nas ferramentas, temos uma ferramenta que se chama a pré-visualização de anúncios e a diagnóstico, que nos permite saber como é que se os nossos anúncios estão a ser apresentados ou não. Vamos procurar, por exemplo, Digital Marketing Agency. Pronto, Digital Marketing, aqui está. Estão a ver?
anúncios de digital marketing e o que é que está a ser utilizado em Londres. Um bom ponto inicial de inspiração para ver quais são os títulos. Estão a ver? Digital Marketing Agency, responde exatamente à palavra-chave. Award-winning PPC and SEO. Cá está. Award-winning entende-se que é uma prova social. Por último, nessa pesquisa de mercado que nós devemos fazer, obviamente que uma das grandes e mais importantes coisas que nós devemos fazer é tentar perceber, junto dos responsáveis das empresas, junto de quem contacta diretamente com o público de uma empresa, se houver contacto pessoal, humano, quais são os pontos que as pessoas mais perguntam nesses contactos, não é? Quais são os pontos a que as pessoas são mais sensíveis. Para quê? Para que nós, nos nossos títulos, nas nossas descrições, respondamos a esse tipo de pains, a esse tipo de necessidade. Porque se conseguimos fazer isso, não é? Se alguém procura por arranjos de costura, e eu sei que o principal problema de quem procura por arranjos de costura é a urgência do tratamento das suas peças de roupa, então eu vou meter no meu anúncio: fazemos os seus arranjos de costura em 24 horas, certo? E estamos a responder imediatamente à maioria da população que procura esse tipo de serviço. Por último, e muito importante também, é que esta brincadeira é uma brincadeira que não tem fim. Quer dizer, nós nunca vamos encontrar o anúncio que seja perfeito. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que faz o especialista de Google Ads? O especialista de Google Ads não sabe tudo. O especialista de Google Ads tem a obrigação de testar tudo e de ir buscando soluções cada vez melhores. E então isso faz através daquilo que se chama o A/B Testing, que já temos falado algumas vezes em alguns episódios. Que é o quê? Que falámos, por exemplo, no episódio dos rascunhos e das experiências. Mais uma vez, se não viu esse episódio, vai cá acima. Em que, fundamentalmente, para aqueles que se lembram, existe no Google uma ferramenta que se chama Experiências, que podem ver aqui abaixo, e que permite nós fazermos comparações das nossas campanhas atuais com algumas alterações. E dentro das experiências, se nós quisermos criar uma experiência nova, podemos criar experiências para otimizar anúncios de texto. O que é que ela faz? Basicamente, esta experiência permite que eu vá alterando o texto dos meus anúncios e que veja qual é a eficácia dos mesmos em comparação com os meus anúncios atuais, sem mudar a campanha. Se as mudanças resultarem, então o que acontece é, possivelmente, eu hei de querer utilizar e substituir os anúncios atuais por estes novos anúncios. Então, é uma forma excelente de podermos fazer A/B testing. Uma outra forma de podermos fazer este mesmo exercício é copiando uma campanha e fazer o copy-paste da mesma, ou o anúncio, aliás, melhor dito. Portanto, se formos aos anúncios, escolhermos um anúncio qualquer, fazermos copiar e depois colar e criamos um anúncio novo e fazemos algumas alterações que entendemos possam melhorar. Já agora, nos anúncios que hoje são mais comuns, que são os anúncios dinâmicos, nós podemos ver o detalhe dos recursos. Portanto, nós inserimos no anúncio e esses detalhes dos recursos dão-nos uma ideia de como é que eles estão a comportar. Por exemplo, se estão a ter muitas impressões ou poucas. Se estiverem a ter muito poucas impressões, estão a ver, eu tenho aqui alguns títulos, estes são títulos, precisamente, que foram apresentados, neste caso, 477 vezes. Mas há outros que foram apresentados 16. Portanto, isto não está a ser apresentado. Este aqui, 3 lojas do centro de Lisboa, o Google decidiu não apresentar, possivelmente, porque entende que a qualidade do mesmo não é elevada. Portanto, uma das opções é fazer um novo anúncio que não tenha este, mas tenha outro título. E isto leva-me precisamente ao caso de como escrever texto para grupos de anúncios, para anúncios dinâmicos. Os tais anúncios que têm 15 títulos e 4 descrições. Põe-se aqui a questão de pensar não só naquilo que escrevemos, nas palavras, na combinação das palavras, mas na combinação dos títulos. Porque nós podemos, nesses anúncios, fixar a posição de cada título. Podemos dizer que o título só pode aparecer na primeira posição e fixá-lo na primeira posição, só pode aparecer na segunda ou só pode aparecer na terceira. Portanto, essa é uma forma de tentar evitar que determinados títulos tenham conteúdos, por exemplo, muito semelhantes. Não é? Se eu tiver uma campanha, um anúncio a falar de clínicas de fisioterapia, eu não vou querer ter um título que diz clínicas de fisioterapia no primeiro título, outro que diga fisioterapia clínicas e o terceiro título que diga fisioterapia também.
Portanto, estaria a repetir 3 vezes fisioterapia, não faria sentido, e quem estivesse a ler poderia ficar um anúncio até mal escrito. Então temos de ter o cuidado de, nessas campanhas onde temos que escolher tantos títulos, que os títulos tenham a possibilidade de serem combinados em conjunto. E, portanto, não podem ser muito parecidos. A regra principal que eu utilizo é não são parecidos. Cada título diz uma coisa diferente. Portanto, se tenho que escrever 15 títulos, escrevo 15 coisas relativamente diferentes. Ou que tento que sejam relativamente diferentes, para não ser repetitivo. Não utilizo muito a fixação, hoje em dia. Tenho chegado à conclusão que o Google sabe muito bem como combinar os vários títulos. Testa e depois vê quais são aqueles que têm, obviamente, maior click-through rate e, portanto, serão aqueles que as pessoas melhor interpretam. Coisas importantes a reter. Depois temos visto. Portanto, primeiro é preciso ter cuidado de não estarmos a ir contra as políticas do Google. Em segundo lugar, é preciso utilizarmos determinadas técnicas que podem fazer aumentar substancialmente a click-through rate. E a terceiro lado e aspecto principal daquilo que estivemos aqui a conversar é que é muito importante testar. E que com essas 3 coisas combinadas, potencialmente, os nossos títulos e as nossas descrições e as nossas URLs tornam-se muito mais eficazes e geram campanhas muito mais produtivas. Ou seja, esta é uma tarefa que requer tempo, dedicação e investigação. Se for feita de uma forma descuidada, pode gerar campanhas com má performance. Eu tenho falado muitas vezes em como as campanhas de Google Ads podem ser um autêntico desastre financeiro para as empresas. Podemos literalmente estar a queimar dinheiro sem obter resultados absolutamente nenhuns. Este é mais um aspecto que pode contribuir para isso, ou para o inverso, termos campanhas altamente eficazes e extremamente rentáveis. E depois, finalmente, referir aquilo que é óbvio. Há empresas que dependem do Google Ads para a sua sobrevivência. Muitas talvez não saibam, mas dependem de ter uma presença adequada nos motores de pesquisa. Hoje em dia, um canalizador a 24 horas depende do Google Ads. Mais de qualquer outra coisa. Mais do que o resultado orgânico, que eventualmente é impossível de controlar. Mais do que ser um grande canalizador e fazer um serviço excelente. Mais do que ter o melhor preço de mercado. Depende de se aparece à frente de quem precisa de um canalizador numa determinada altura de aflição. Portanto, todas estas conversas que estamos a ter à volta do Google Ads são fundamentais para o êxito de algumas empresas, para não dizer para o êxito, pelo menos parcial, da maior parte das empresas. Estas matérias são relativamente complexas e para isso é que existe o nosso patrocinador, a marketingdigitallisboa.com. Portanto, para qualquer coisa que precise. Se sente que esta é uma matéria complexa, pela qual tem muito interesse, mas da qual não é também um profissional, consulte-nos, temos todo o gosto em conversar consigo. Temos várias formas de poder ajudar as PMEs e as empresas em geral a tentar melhorar a maneira como comunicam através do Google Ads com a sua potencial clientela. Muito obrigado por ter assistido até este ponto. Não se esqueça, gostou daquilo que ouviu, foi interessante, aprendeu alguma coisa, carregue no botão de like, porque isso ajuda o nosso canal a crescer cada dia, está bem? E se gostou e quer saber mais, subscreva o canal e subscreva também as notificações para no futuro estar informado de quando sair um novo episódio. Muito obrigado pela sua atenção e a sua participação é sempre bem-vinda. Até à próxima, voltarei em breve.